meu nome é Mariana e eu vim apresentar o projeto do Usos do Método Clínico Piagetiano na formação em Psicologia e na monitoria. Eu sou monitora da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento Cognitivo, que é dividida em parte teórica, em que estudamos a epistemologia genética piagetiana, e parte prática, em que os alunos aplicam o experimento do método clínico. Na parte teórica, nós utilizamos livros decididos previamente e slides feitos pelo docente. E a primeira avaliação é uma prova objetiva de 40 questões que abordam tanto o conteúdo teórico sobre o método clínico, quanto os conceitos do desenvolvimento cognitivo. Na parte prática, nós reservamos a primeira e a última aulas para estudar o manual de método clínico para contextos de ensino de psicologia, escrito pelo professor especialmente para essa disciplina, e que mostra o passo a passo de como realizar o experimento. Então, durante as aulas, os alunos criam o roteiro do experimento e começam a planejar como executar. E após as aulas, eles executam o experimento, que é uma entrevista com uma criança, realizam supervisão com o monitor e o professor e fazem um relatório, que é a segunda avaliação da disciplina. Para o experimento, eles precisam se planejar, escreverem o roteiro com o auxílio da monitora, depois realizam a entrevista com a criança e marcam a supervisão com o professor, depois fazem a supervisão e escrevem um relatório com os resultados que obtiveram. Como monitora, eu participo tanto do planejamento das aulas quanto dos slides, ministro aulas sob supervisão do professor, organizo os grupos, oriento os projetos e roteiros da parte prática, me encontro semanalmente com os alunos para tirar dúvidas, ajudo na elaboração da revisão e correção das provas e participo das supervisões e avaliação do relatório da parte prática. Como resultado, a gente consegue correlacionar tanto a teoria com a prática e os alunos conseguem ver os conceitos sendo aplicados. Além disso, também é uma possibilidade deles entenderem como um primeiro atendimento clínico infantil pode ser planejado, executado e analisado, mesmo que seja um pouco diferente do método clínico. E como monitora, é uma experiência de iniciação docência que junta tanto a parte teórica de planejamento de aula, de cronograma, quanto a parte prática de realmente dar aula e avaliar tanto a execução da parte prática quanto teórica. Essas são as referências que eu utilizei e que também são utilizadas em aula, e muito obrigada pela sua atenção. Olá, meu nome é Cristina Pinha, eu sou professora da Faculdade de Medicina. Nós vamos conversar aqui sobre o nosso bingo semiológico, relato de experiência sobre gamificação e consolidação da memória na formação médica. Esse é um trabalho feito comigo, junto com meus monitores de 2025 e agora com meus monitores de 2026. Bom, eu adoro games, acho muito legal, realmente eu acredito nessa estratégia como um processo de retenção do conhecimento, então foi totalmente aceito, né, para eu trabalhar quando eles vieram com essa proposta. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre como funciona a nossa memória e como é que ela pode estar associada com um bingo. A ideia é, as informações elas chegam na nossa memória de trabalho, elas são elaboradas pela nossa memória de trabalho e uma vez prontas elas vão para a nossa memória de longo prazo. Quando elas chegam na nossa memória de longo prazo, elas precisam se conectar às informações que a gente já tinha previamente. E cada vez mais as informações vão chegando e essas conexões precisam ser estabelecidas e cada vez mais fortalecidas. Até que, por exemplo, numa situação de um jogo ou qualquer outra situação, como uma prova, uma consulta médica, alguma informação já consolidada é solicitada. E aí aquela informação vem. E enquanto mais bem consolidada ela está, ela não só vem, como ela pode vir acompanhada de outras informações que façam sentido para ela. E quando elas voltam para a nossa memória de longo prazo, o que vai acontecer? Você está fortalecendo mais ainda essas conexões que elas precisam ter entre si. E com isso você vai fortalecendo cada vez mais a sua rede de conhecimento. Como é que foi feito o trabalho propriamente dito? Bom, foi uma proposta dos monitores, do Pedro e do Gabriel, né, para a gente fazer esse trabalho junto com os alunos do quarto período, né, na disciplina de Semiologia 1. Foi feito tudo a partir dos planos de aula, das referências, um trabalho em pequenos grupos, através de uma metodologia ativa. Bom, aí o que a gente fez? A gente pegou o bingo, né, sorteava os números, esses números, cada número sorteado corresponde a uma pergunta que os monitores fizeram previamente, e aí as respostas estavam nas cartelas, né, distribuídas de forma bastante aleatória, os alunos precisavam saber a resposta dessas perguntas, né, para poder marcar a sua cartela, e aí ganhava quem completava primeiro a sua cartela. E aí eles podiam fazer de forma individual, aí temos aí um felizardo que ganhou o seu chocolate, o seu brinde, podia fazer em dupla, podia
podia fazer dividindo o grupinho em dois, como eles quisessem. Eles fazem várias vezes porque é muito divertido, né? Bom, isso demandava um estudo prévio, né, para poder ser realmente bom, divertido ali, vaga de disputa, né? Isso acabava acontecendo uma revisão rápida de todos os conceitos que foram trabalhados por eles e ficavam evidentes as lacunas de conhecimento, então os feedbacks aconteciam ali na hora, pelos pares, pelos monitores, ou eventualmente até por mim, e a gente não chegou a ter uma avaliação propriamente dita, mas o que eles dizem é que ajudou muito na hora das provas teóricas, tá? Bom, como conclusão a gente tem que o nosso bingo semiológico é uma estratégia pedagógica eficaz para consolidar o aprendizado em semiologia médica, é uma atividade dinâmica com recuperação ativa dos conceitos numa atmosfera lúdica, promovendo uma retenção mais robusta e integrada do conhecimento. Essas aqui foram as nossas referências principais. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Sou Begonha Alarcón e esse daqui é um trabalho conjunto com a Daniele da Cunha e Vinícius da França Araújo. Normalmente, o texto da segunda derivada, ele é apresentado dessa forma aqui, né? Esse daqui é literalmente do livro de texto. Então, os alunos começam a se perguntar, se questionar, né? Da onde que surge esse D, como é que aparecem aí os máximos e os mínimos, que é um ponto de Cela. Então, inúmeras perguntas que vão surgindo através desse enunciado, que o enunciado não explica, o livro não trabalha, e aí o professor acaba soltando a fórmula e não tratando mais o caso, né? E aí o aluno acaba decorando sem entender muito bem o que está acontecendo. Aqui nós vamos propor, fizemos uma experiência, vamos propor uma atividade que consiste em 3 partes, né? A primeira parte a gente vai observar a paisagem, a nossa bela paisagem do Rio de Janeiro, e vamos já detectar e abrir discussão sobre esses máximos e mínimos de pontos de Cela. Aqui, na segunda parte, através de um programa de GeoGebra, vamos trabalhar esse polinômio de Taylor, né? E o polinômio de Taylor que vai fazer a ponte entre os conceitos concretos, entre essa vida real, né? Esse subjunsor, devido ao Ausubel, e o objetivo final, que é a formalização do enunciado, né? A dedução do enunciado do texto da segunda derivada, né? Então, a tecnologia é aqui, segundo a visão do Marcelo Borba. Então, essa daqui é a nossa paisagem, e aí já são distinguidos os máximos, os pontos de Cela, e também os mínimos aqui dentro da água nos poços de petróleo. Depois, temos esse app no GeoGebra, onde o aluno vai poder mexer aqui no ponto e ir detectando onde é que estão esses máximos, mínimos e ponto de Cela, que são realmente nos pontos críticos da superfície. Através do enunciado do polinômio de Taylor, então chegamos aqui na Hessiana, e aí a função vai ser localmente uma forma quadrática, a partir dessa forma quadrática, cuja Hessiana é a matriz de coeficientes, a matriz é simétrica. Então, podemos fazer valer esse critério de Silverstein, que já os alunos já sabem, um novo subjunsor aqui, e aí para enunciar o texto da segunda derivada, agora, naturalmente. Então, essa foi testada desde 2022 com um sucesso de 100% dos alunos tiveram alguma pontuação na avaliação. Esse daqui é as nossas referências, e esse daqui é os nossos links para o projeto RedMat. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos falar hoje na 11ª Mostra de Inovação do Ensino Superior da UF 2026 sobre o trabalho desenvolvido com a graduação em Medicina visando a nova prova ENAMED. Realizamos uma integração no ensino da graduação em Medicina do 5º período com os departamentos de Radiologia e de Medicina Clínica, com as professoras Cristina, Maria Auxiliadora e Márcia Salles, e com monitores e discentes da iniciação científica. O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica foi implantado em 2025 pelo Ministério da Educação, com o intuito de avaliar o desempenho dos estudantes de medicina do país. Com esse propósito, objetivou-se estratégias de integrar conteúdos disciplinares e conectá-los à forma de avaliação do ENAMED, que são questões de múltipla escolha.
Então, desenvolvemos questões que foram compiladas, escolhendo a matéria da disciplina de clínica médica, e a partir dessa matéria nós acrescentamos conteúdos e outros temas e ampliando o nível de compreensão e conhecimento sobre a questão, criando subtemas e agregando imagens de exames do Departamento de Radiologia. O ENAMED hoje constitui um dos principais instrumentos nacionais de avaliação de competências para os discentes da graduação em medicina. Foi instituído pelo Ministério da Educação, visando avaliar de forma padronizada o desempenho discente e as faculdades e universidades que oferecem a graduação em medicina. Quanto aos resultados do primeiro ENAMED, a nossa faculdade obteve o conceito A, mas nós temos que continuar investindo na formação dos discentes, pois dentro desse conceito existe uma escala de notas a ser alcançada. Então, nos próximos semestres, nós visamos aumentar o número de questões, separar mais casos clínicos e dividir a turma em grupos, conforme as questões dos sistemas do corpo humano. A força da integração entre essas diferentes disciplinas está em permitir que o discente enxergue o mesmo achado por lentes diferentes, o sinal e o sintoma clínico, agregando com o exame de imagem do mesmo paciente. E essas são as nossas referências. Obrigado. Meu nome é Leonardo Matos e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Cenários Didáticos na Formação Inicial, tecendo práticas com o currículo cultural da educação física. Este relato é fruto de experiências pedagógicas realizadas na disciplina de Educação Física e Infância da Licenciatura em Educação Física da UF. A nossa proposta buscou engajar o futuro corpo docente no planejamento de ensino integrado à realidade dos documentos normativos e de referência, como a BNCC, documentos curriculares do município e o PPP da escola. As nossas aulas se fundamentaram nas teorias pós-críticas e no currículo cultural da educação física, pois cabe lembrar que coexistem diversas concepções sobre a educação física escolar, e aqui estamos tratando da educação física que tem a cultura corporal como objeto de estudo. Mas como isso foi feito na prática? A partir da apropriação dos documentos normativos e de referência, em vez de criarem planos abstratos, o corpo discente organizado em grupos recebeu um cenário didático que representava uma escola. Este documento trazia dados como nome e localização da escola, ano e segmento da turma, as diretrizes municipais, o projeto político-pedagógico da escola, o mapeamento inicial da turma, infraestrutura disponível e visão da direção pedagógica sobre a educação física. Com base nesse cenário, os grupos de estudantes estruturaram um plano de ensino e um plano de aula, detalhando objetivos, situações didáticas e cronograma e formas de avaliação. A recepção foi positiva. Vimos que planejar exige fundamentação concreta, o que pode contribuir para evitar propostas descontextualizadas. O maior desafio foi lidar com as diferentes concepções de educação física presentes nos documentos, na visão da direção pedagógica e dos próprios alunos e alunas. Isso exigiu dos grupos um esforço reflexivo para defenderem suas escolhas pedagógicas, entendendo que toda teoria curricular projeta uma visão específica de sociedade e de sujeito. O exercício evidenciou que planejar a educação física não é um ato mecânico, mas sim uma tomada de posição política e pedagógica, instrumentalizando o corpo discente a responderem criticamente às complexidades do cotidiano escolar. Muito agradecido. Até. Olá pessoal, meu nome é Matheus, eu sou fonoaudiólogo e atualmente professor do curso de fonoaudiologia da Universidade Federal Fluminense, a UF, no campus de Nova Friburgo, aqui no Instituto de Saúde de Nova Friburgo. Eu já estou aqui para apresentar um relato de experiência voltado
para o uso de metodologias ativas no ensino da fonoaudiologia. Desde antes do meu ingresso aqui na UF, eu já tinha contato com o uso das metodologias ativas na instituição de ensino anterior em que eu trabalhei. E assim que eu ingressei na UF, participei, das oficinas e dos cursos promovidos pela PROIAC, que reiteraram, então, essa possibilidade do uso dentro da sala de aula. Aqui, no curso de fonoaudiologia, nós temos 10 semestres de curso, num total de 5 anos. Inicialmente, o aluno é inserido nas disciplinas mais teóricas e, no decorrer do curso, ele vai sendo inserido em disciplinas e estágios práticos e profissionalizantes dentro da fonoaudiologia. E desde o meu ingresso aqui no curso, eu iniciei, então, com o uso dessas metodologias nas disciplinas teóricas e nos estágios. E dentre essas possibilidades de uso que eu fiz até o momento, eu posso destacar o uso do sketchbook como um diário, de registro e de campo dessa aprendizagem do estudante, seja na disciplina teórica, seja na disciplina prática. O uso da gamificação através de quizzes com plaquinhas e também uso da plataforma Kahoot, principalmente para revisão de conteúdo, para retomada de algum conhecimento já trabalhado anteriormente. Também utilizei a abordagem do Word Café para discussão colaborativa nos casos clínicos, tanto nas disciplinas clínicas quanto nos estágios profissionalizantes também. Além disso, utilizei a aprendizagem baseada em problemas, que possibilita aos estudantes solucionar, e desenvolver propostas baseadas em problemas, em casos e fatos reais. E também as discussões em pequenos grupos, facilitando e favorecendo essa construção coletiva do conhecimento. O que eu tenho observado muito é que, usando essas metodologias ativas, os estudantes eles se sentem mais motivados, mais engajados, mais participativos em todas as temáticas. Isso favorece não só o processo de aprendizagem do aluno, em formação, mas também o nosso trabalho enquanto professor, o qual o nosso principal objetivo é propiciar e ampliar as perspectivas acadêmicas desses estudantes. Então eu espero que vocês tenham gostado aí dessa divisão de conhecimento junto a mim e até a próxima. Olá, sou Rita Paz, professora do Departamento de Ciências Econômicas da UF Campus. O meu trabalho é sobre a sala de aula invertida é suficiente, uma análise comparativa de 3 semestres no ensino de matemática para economia. Estudantes ingressantes em ciências econômicas frequentemente apresentam lacunas em matemática básica e dificuldades para resolver problemas de forma autônoma. O trabalho analisou se a sala de aula invertida aplicada em 3 semestres consecutivos foi suficiente para produzir melhorias consistentes na aprendizagem. Ela depende de participação, estudo prévio e autonomia discente. A partir de 2024-2, a aula expositiva tradicional foi substituída pela sala de aula invertida, que foi aplicada em 3 semestres consecutivos, 2024-2, 2025-1 e 2025-2. Foram examinados indicadores de desempenho acadêmico, aprovação entre alunos com frequência suficiente, frequência discente e registro de visualização dos vídeos. Antes das aulas, os alunos assistiam os vídeos colocados por mim na plataforma do Google Classroom através da plataforma Edpuzzle. Nesses vídeos colocados na plataforma Edpuzzle, haviam questões que os alunos resolviam e tinham feedback imediato. Em sala de aula, os alunos tiravam dúvida do vídeo e resolviam listas de exercício em grupo com mediação docente, tirando dúvidas e compartilhando suas soluções. A inovação pedagógica está na organização do tempo. O conteúdo inicial é estudado antes, enquanto a aula é dedicada à aplicação, interação e mediação. Embora a metodologia tenha sido mantida, os resultados positivos de 2024-2 não se repetiram. Entre os estudantes com frequência suficiente, a média caiu de 5,38 para 4,16, enquanto que a aprovação diminuiu de 71,4% para 48,4%. Paralelamente, a frequência suficiente aumentou de 28,6% para 36,7%. Mesmo entre alunos reprovados, observamos percentuais elevados de visualização dos vídeos. Nos 2 últimos semestres, a mediana ficou próxima de 87% e alguns alunos registraram 100% de visualização dos vídeos. Isso indica que reproduzir os vídeos não assegura por si só atenção, compreensão e estudo ativo.
inverter a aula cria melhores condições para aprender, mas não produz aprendizagem automaticamente. A sala de aula invertida não é suficiente quando utilizada isoladamente. Ela amplia as oportunidades de acompanhamento, mas sua eficácia depende da participação do estudante, estudo prévio efetivo dos conhecimentos matemáticos anteriores e do desenvolvimento da autonomia matemática discente. Como aperfeiçoamento futuro, pretendo fazer uma recomposição das aprendizagens da matemática básica, exercícios com níveis progressivos de dificuldade, com desenvolvimento gradual da autonomia matemática do estudante. Obrigada. Este é o trabalho de construção de um curso de matemática, uma disciplina. A abordagem incorpora, mas ultrapassa, a milenar pedagogia literário-teatral. Novas tecnologias permitem criar novos materiais pedagógicos e, com eles, novas linguagens. Nós fazemos uso do computador com seus aplicativos e programas, além da geração de vídeos, cinema, da composição de livros, literatura e das aulas expositivas, teatro. É um curso escrito, falado, filmado e programado. Todo o material está disponível em livre acesso na internet. Livro em 4 volumes, no formato PDF, aplicativos, vídeos curtos produzidos com animações geradas no computador e as aulas, gravadas em vídeo, todas. É a universidade pública sendo cada vez mais pública. No que diz respeito à matemática, há algo mais. Uma ideia que formulei há cerca de 40 anos. É o seguinte: num passado nem tão remoto assim, conhecimentos como o sistema de numeração de posição, que hoje fazem parte da linguagem coloquial, eram compreendidos e utilizados só pelos sábios. Da mesma maneira, aquilo que hoje nós consideramos alta ciência, com certeza vai ser um dia objeto de conversas entre crianças de 7 anos. É um fato, um fluxo inexorável, inevitável, do conhecimento que vai da academia e desce para as ruas. Para a matemática, a entrada em cena da linguagem cinematográfica, com animações que só o computador tornou possíveis, é uma grande mudança. Porque ela permite trazer à luz e colocar diante dos olhos de todo mundo, imagens e movimentos que antes só existiam, só podiam existir dentro das cabeças dos matemáticos, atrás dos olhos. E ideias que expressas só com palavras iam parecer muito mais difíceis, muito mais complicadas do que elas realmente são. Olá, eu sou a professora Flaviana Nascimento. Vou estar apresentando o trabalho de monitoria acadêmica e tecnologias digitais na formação em enfermagem, uma experiência em campo interior, que foi feita em parceria com a graduanda Estela Moravia. Essa monitoria aconteceu durante a disciplina de introdução à metodologia da pesquisa 1, que é uma disciplina que é o ponto de partida para a construção da produção de conhecimento e para a construção científica, né, da produção científica. A monitoria acadêmica é uma importante ferramenta de apoio pedagógico e permite a utilização de estratégias para que o estudante se torne protagonista do seu aprendizado. O objetivo desse trabalho é descrever a experiência da utilização de recursos educacionais digitais para a contribuição da aprendizagem, inclusão acadêmica e desenvolvimento científico dos estudantes ingressantes. O método é um relato de experiência que teve um alcance de 55 estudantes durante o ano de 2025, utilizando as tecnologias digitais da informação e comunicação.
Nós temos o destaque para o uso de mapas mentais, guias, esquemas digitais e jogos durante as aulas para a produção do conhecimento. E a partir dessas aulas surgiu a oficina de comunicação científica descomplicada, apresentação oral que é feita durante a semana acadêmica para a construção dessas habilidades. Como resultados, nós temos que a aplicação de gamificação e aprendizagem cooperativa se mostra eficaz para ampliar a capacidade crítica e reflexiva e a motivação dos alunos para a produção científica. Para a turma, traz maior segurança na realização dos trabalhos acadêmicos e maior compreensão sobre a pesquisa. Para a monitora, aprimorou as habilidades de liderança, comunicação, planejamento e consolidou também o interesse pela docência e investigação científica. Como conclusão, nós temos que a utilização desses recursos educacionais e tecnológicos, eles fortalecem a aprendizagem, ampliam a inclusão acadêmica e favorecem a adaptação dos estudantes a esse novo ambiente. Os resultados, eles evidenciam o uso inovador desses métodos, pode contribuir para o acolhimento e desenvolvimento da autonomia, e a monitoria, ela acaba sendo um elo fundamental na relação docente-discente, qualificando o ensino-aprendizagem e fortalecendo a formação profissional desses estudantes. Que são as diferenças que foram utilizadas para a realização desse trabalho. Obrigada, agradeço a atenção de todos. Bom dia, meu nome é Márcia. Eu represento um grupo de docentes e discentes da Faculdade de Medicina da UF. O nosso projeto é facilitando o exame clínico incorporando tecnologias digitais no ensino médico. A disciplina de semiologia médica é uma disciplina tradicional do curso médico, onde a gente basicamente realiza manobras de exame clínico à beira-leito. Com o advento da pandemia, nós observamos um maior uso da tecnologia pelos discentes e isso nos preocupou no processo de ensino-aprendizagem. Então, pensando nisso, a gente realizou um projeto de monitoria, onde a gente realizou imagens e vídeos curtos, né, de pequenos achados clínicos, né, que nós realizamos com frequência durante o nosso trabalho médico. E esses vídeos eram realizados pelo discente, ou seja, o discente preparava o vídeo, os docentes realizavam a correção, pequenos ajustes, e todo esse material foi colocado em plataformas multimídias. Nós temos um canal de YouTube, que é a Semioteca UF, onde a gente colocou os vídeos. A gente usou esse material de imagem, vídeos também, na realização de quizzes e flashcards pelo nosso Instagram, @semiologiauf, e todo o material foi utilizado em aulas teóricas e práticas. Interessante também focar que todo esse material é aberto a toda a comunidade. Ao final do período, nós realizamos um questionário. Nesse questionário, nós observamos que a maioria dos alunos achou que o uso dessa metodologia facilitou o aprendizado, e a nota global foi em torno de 80%, na avaliação de 80% dos discentes. No Instagram, a gente também observou um aumento, né, no número de seguidores, e com o pico de acesso foi no período extra-faculdade, ou seja, o aluno usou esse material fora do seu horário de aula para estudo. Então, observamos que houve uma dinamização no processo, uma redução da exposição repetitiva das manobras à beira-leito e uma maior integração de teórico e prática e um engajamento digital do alunado. Com isso, podemos dizer que o banco de dados multimídia de redes sociais melhoraram o engajamento dos alunos. O projeto deve ser continuado, já que 80% dos alunos achou que isso foi positivo e é replicável em outras disciplinas. Concluímos, então, que a modernização da monitoria com as ferramentas digitais foi eficaz para o ensino da semiologia médica. Eu queria agradecer a todos os participantes, em especial aos pacientes, aos discentes, à equipe de monitores e à equipe docente que nos ajudou, assim como a DMO. Muito obrigado. Aqui estão as nossas referências. Bom dia a todos. Eu sou a professora Maria Auxiliadora, do Departamento de Medicina Clínica, e vou apresentar Integração Interdisciplinar no Ensino Médico, experiência de uma década. Junto com outros professores e apoio monitores, esse projeto ele é implementado desde 2015.
Então, qual é a finalidade desse projeto? É você ter maior protagonismo do discente e enriquecimento nesse processo formativo, em que você vai utilizar tanto as metodologias ativas como as tecnologias de informação e comunicação. Então, qual foi o objetivo dessa integração? É analisar essa experiência desse uso inovador, integrando as duas disciplinas de semiologia e radiologia, e destacar essa contribuição para o ensino-aprendizagem do ensino superior. Como é o desenvolvimento dessa integração? Então, nós temos as duas disciplinas, a participação de vários docentes, dos monitores e dos discentes do quinto período. Então, são realizadas atividades síncronas em sala de aula, com os casos clínicos interdisciplinares e interativos, vídeos demonstrativos do projeto de semioteca, realização dos mapas mentais e a discussão dos exames de imagem radiológicos. Então, nós temos no apoio assíncrono o Google Classroom, em que é colocadas as aulas, que são dadas pelas disciplinas, o YouTube Semioteca, que são os vídeos demonstrativos durante os casos clínicos interativos, e a página do Instagram, através tanto do flashcard como os esquisse. Importante a gente destacar essa visualização dos últimos 30 dias de 1.000 visualizações. E temos 52% de participação nos quiz, que são realizados durante as atividades interativas. E a avaliação via formulário de forma anônima para que o aluno avalie o projeto. Então, nós observamos que há um engajamento discente próximo a 100% em uma atividade que ela é facultativa, né, principalmente no Instagram. Na avaliação qualitativa, 100% considerava o caso clínico adequado e o Instagram como consolidação do aprendizado. E nós temos, em média, 190 visualizações por publicação no Instagram. Então, as plataformas, elas favorecem a interatividade, o pensamento clínico e a autonomia. Os vídeos de imagem radiológica ampliam a compreensão dos achados e as tecnologias mostram esse potencial para o enriquecimento da formação médica. Então, a conclusão é esse engajamento com a autonomia do discente e o fortalecimento dessas práticas pedagógicas do ensino superior. Esse é o nosso grupo, muito obrigada. Então, nós temos o Kahoot, temos o Instagram, né, e o grupo de apresentação dos casos clínicos e atividade. Essas são as nossas referências e muito obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Denise, sou professora da Escola de Engenharia de Volta Redonda. Hoje vou compartilhar com vocês um estudo que foi feito sobre análise da distribuição de habilidades cognitivas e o desempenho acadêmico em provas para o curso de Engenharia de Materiais com base na taxonomia de Bloom. No diagnóstico formativo, as avaliações assumem papel central no processo de ensino-aprendizagem, pois identificam padrões, diagnosticam lacunas do conhecimento e analisam os diferentes níveis de habilidades cognitivas mobilizados pelos alunos. Nesse contexto, utilizamos a taxonomia de Bloom como referencial teórico, pois ela organiza essas habilidades em lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. O objetivo desse estudo foi analisar o desempenho dos estudantes em questões distribuídas em diferentes níveis da taxonomia de Bloom, buscando identificar quais níveis os alunos apresentam melhor desempenho, bem como entender como essas habilidades estão organizadas nas avaliações. Foram analisadas 91 questões, que totalizaram 532 respostas dos estudantes, nas diferentes disciplinas de processamento de materiais. Essas foram aplicadas entre 2025 e 2026. A cada questão foi classificada conforme o nível cognitivo, de acordo com o objetivo de aprendizado definido pelo professor. A pontuação foi convertida em valores percentuais e feita uma média de desempenho para cada nível da taxonomia de Bloom. Na composição das avaliações, observamos que cerca de 50% das questões estavam concentradas em níveis mais básicos, como lembrar e entender, indicando predominância de habilidades cognitivas mais simples nessas avaliações. No desempenho dos alunos, notamos que os melhores resultados se concentravam em níveis mais simples, como lembrar, e o pior desempenho dos alunos foi observado em níveis mais complexos, como o criar. Assim, concluímos que as avaliações analisadas nesse trabalho
se concentram em níveis mais básicos da taxonomia de Bloom. O desempenho dos alunos é inversamente proporcional à complexidade cognitiva. E, por fim, que os professores devem fazer uma reflexão sobre o desenvolvimento das habilidades cognitivas ao longo da formação dos estudantes, bem como fazer uma análise da forma que estas são avaliadas, com o intuito de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Este é meu contato, agradeço a atenção de vocês.